No Saber Direito desta semana, as aulas são sobre justiça consensual penal. Você vai aprender sobre acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, transação penal, colaboração premiada e expansão da justiça consensual. As aulas são com o professor Antônio Suxberger. Olá, meu nome é Antônio Suxberger, seja bem-vindo ao Saber Direito da TV Justiça. Seguimos falando sobre justiça penal consensual. Já falamos sobre as considerações gerais da expansão dos instrumentos de justiça penal consensual. Na sequência, abordamos o Instituto da Transação Penal e nesta aula vamos falar da suspensão condicional do processo, instituto positivado no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. O sursis processual, assim chamado com essa expressão francesa, sursis, ela tem nítida inspiração aqui no que seja a previsão da probation no direito norte-americano. A expressão probation se refere a um período de prova. Ou seja, trata-se de um instituto cuja origem, cuja inspiração ela é bastante curiosa. Ela estende aqui o que seja uma previsão prevista no nosso Código Penal atinente à suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena nada mais é do que a possibilidade de que no curso da execução da pena, o sujeito tenha a execução dessa pena suspensa por um período de prova. E se atendido esse período de prova, o que eu chamo por atendido? Ou seja, o sujeito não tiver outras ocorrências, envolvimentos em ações criminosas, ele tem simplesmente extinta a punibilidade do fato. Está inserida ali numa preocupação de ressocialização do indivíduo, de progressivo retorno ao convívio social e diz tudo o que atende aqui à preocupação do direito penal quando orienta a execução da pena de uma maneira geral. Quando da discussão da Lei 9.099, se buscou trazer para o direito brasileiro algo que possibilitasse um período de prova, não para aqueles que se encontrassem no curso de cumprimento de uma pena, mas sim um período de prova daqueles que se encontrassem no curso de um processo criminal já instaurado. Daí, portanto, a nítida inspiração do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, a probation. O que é essa probation? Como é que eu posso enunciá-la? A probation é a possibilidade de você suspender o curso de um processo, observar algumas condições nesse período e, se atendidas essas condições, especialmente o não envolvimento em outras práticas criminosas, o que faria o sistema de justiça com um caso como esse? Simplesmente afastaria, extinguiria a punibilidade desse fato sem a solução de culpa. Ou seja, um processo que encontraria seu termo, ele seria extinguido, terminaria, sem que você tivesse que definir se o sujeito foi culpado ou foi inocente. Essa preocupação do sursis processual, da probation, ela se encontra inserida num documento que eu já havia mencionado no nosso primeiro encontro sobre justiça penal negocial, ou seja, uma recomendação do Conselho da Europa, de sua reunião de número 410 no ano de 1987, que era essa recomendação 18, versando aqui sobre os instrumentos de simplificação, de facilitação e de alternativas ao sistema de justiça criminal. Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender é que o sursis processual é um instituto positivado na Lei 9.099, ali se encontra, mas não se trata de um instituto dirigido ou unicamente restrito à competência do juizado especial criminal e tampouco ao procedimento sumaríssimo. O sursis processual tem lugar e aplicação em todo o processo penal. A gente vai perceber que ele não tem aplicação no processo penal militar e só não tem por conta de uma previsão expressa da lei. Mas, de uma maneira geral, não podemos confundir o locus de inserção do instituto, ou seja, onde ele está positivado, com o que seja a sua incidência, o que seja a sua amplitude de cabimento. O sursis processual, ele tem cabimento de acordo com um critério que considera a pena mínima aplicada ao crime. Diz o artigo 89 que o sursis processual tem lugar quando a pena mínima cominada ao crime for igual ou inferior a 1 ano de reclusão. Vejam só, o critério é o da pena mínima. E aqui, novamente, é preciso entender
a incidência daquelas hipóteses descritas no Código Penal de aplicação do concurso material, concurso formal e crime continuado, no que diz respeito às presenças de mais de um crime num único processo, numa única situação. Eu me refiro aqui às figuras de concurso de penas. O artigo 69 trata daquelas situações em que o agente pratica mais de um crime por meio de mais de um fato. Já no chamado concurso formal, ele pratica vários crimes, delineando um único fato. E já no crime continuado, o sujeito se vale, realiza várias ações criminosas nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar. O legislador penal trata essas situações se valendo de uma ficção jurídica, tratando esses fatos como se fosse um só, de maneira então a autorizar que o julgador faça um processo de unificação dessas penas, tratando-os como se fosse um único fato, mediante a incidência de critérios como o do cúmulo material, caso do concurso material, ou mesmo de uma exasperação da pena, acrescendo-se ali uma fração da pena prevista, caso do concurso formal, caso do crime continuado. Pois bem, lá no direito penal a gente aprende que isso daí é uma ficção jurídica. E aqui, para definir se o caso admite ou não admite o sursi processual, precisamos igualmente aplicar essa ficção jurídica. Qual o ponto de consideração aqui? Entender exatamente o que seja a classificação legal do fato. Aqui é importante nós rememorarmos aquilo que eu já destacara na aula passada sobre transação penal, disponível igualmente para você poder assistir quando for mais conveniente. Mas o ponto todo aqui é entender que o fato criminoso observa uma classificação legal. E essa classificação legal tem que ser aplicada e igualmente com a incidência dessas eventuais regras de concurso material formal e crime continuado. Essa compreensão que eu estou mencionando é objeto justamente do enunciado de súmula do STJ de número 243. Diz o enunciado da súmula: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. A súmula ela traz uma lição para nós. Ou seja, se presentes essas figuras de concurso formal, material ou crime continuado, nós fazemos incidir as regras do concurso de penas para depois saber se é caso ou não de incidência do benefício, tanto da transação penal, como igualmente do ANPP, ou no nosso caso específico, da suspensão condicional do processo. O crime que admite a suspensão condicional do processo, ele usualmente é nominado como um crime de médio potencial ofensivo. Entendamos isso, não está escrito na lei, mas vejam só, quando o legislador cria esse neologismo, essa nova figura de crime de menor potencial ofensivo na Lei 9.099, a doutrina de imediato igualmente prestigia essa expressão para entender que o crime que admite a suspensão condicional do processo seria um crime de médio potencial ofensivo. Então, caso vocês se deparem com essa nomenclatura, que fique bem claro, o crime de menor potencial ofensivo é o crime que define a competência do juizado especial criminal e, igualmente, a incidência da transação penal. O crime de médio potencial ofensivo é aquele crime que autoriza, admite, se cogite da suspensão condicional do processo. Pensemos aqui, como período de prova que é, a suspensão condicional do processo permite, portanto, a suspensão do processo de 2 a 4 anos. É nisso que consiste esse período, ou seja, um período de prova para que o sujeito tenha o processo suspenso, repito, de 2 a 4 anos. Quais são os requisitos para a incidência do instituto? Vamos lá. É preciso que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. E, igualmente, é preciso que ele observe os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional da pena. Aqui é interessante a técnica de que se valeu o legislador. Em vez do legislador do artigo 89 simplesmente reproduzir no enunciado todos aqueles requisitos que seriam da suspensão condicional da pena, ele fez uma norma remissiva. Faz sentido.
Imagine você, o legislador, para poder reproduzir tudo aquilo que consta ali do artigo 77 do Código Penal, ele ia criar um enunciado com uma enormidade de incisos, parágrafos e delineamento. Então, o que ele faz aqui é uma técnica legislativa que simplesmente permite a ele uma remissão a esse dispositivo, o que nos impõe, como operadores do direito, a sempre que cogitarmos da suspensão condicional do processo, termos que ir lá no Código Penal, lermos o que sejam os requisitos autorizativos da suspensão condicional da pena. Há um ponto importante a ser destacado aqui. Vejam só, a suspensão condicional da pena, nos termos do Código Penal, ela não seria cabível nos crimes realizados com violência contra a pessoa. E a pergunta que se coloca é, será que não se admite suspensão condicional do processo, igualmente quando o fato guardar violência contra a pessoa? Pois então, na aplicação do Instituto pelos tribunais, de uma maneira geral, o que nós temos percebido ao longo desses mais de 20 anos de aplicação da Lei 9.099 é que a jurisprudência tem sim admitido a suspensão condicional do processo, mesmo naqueles casos em que tenhamos violência contra a pessoa. Ou seja, se presente o critério da pena mínima igual ou inferior a 1 ano, se admitiria, portanto, a suspensão condicional do processo, ainda que ali presente violência contra a pessoa. Trata-se claramente aqui de uma interpretação jurisprudencial mais benéfica, extensiva do benefício, sem tanto rigor assim daqueles requisitos, daquelas possibilidades descritas para a suspensão condicional da pena. Há um outro ponto aqui importante a ser destacado. Vejam só, a jurisprudência dos tribunais superiores, e aqui, caso vocês tenham curiosidade, vale a pena dar uma olhada no habeas corpus 83.926, 83.926, um habeas corpus antigo já, ele foi noticiado no informativo do Supremo Tribunal Federal de número 478. O Supremo se deparou com a seguinte situação: seria cabível a suspensão condicional do processo num caso em que o preceito sancionatório do tipo penal trouxesse alternatividade com a pena de multa? Essa é a pergunta. Imaginem vocês que um tipo penal traga sanções alternativas, né? Porque ela pode trazer sanções alternativas ou cumulativas. Pena X a tanto de privação de liberdade e multa. Ou pena X tanto privação de liberdade ou multa. O tribunal foi indagado sobre o cabimento do Instituto nessas situações de alternatividade, ou seja, um preceito em abstrato que trouxesse cominação de pena privativa de liberdade e, alternativamente, a cominação de uma pena de multa. Pois bem, disse o Supremo Tribunal Federal que nos casos de cominação alternativa de pena de multa, seria possível, sim, a incidência da suspensão condicional do processo, independentemente do patamar sancionatório da privação de liberdade. O que fez o tribunal aqui nessa reflexão foi basicamente revisitar os critérios legislativos informados pela política criminal na construção do preceito sancionatório. Imaginem vocês um tipo penal que permita, em lugar de se aplicar a pena de privação de liberdade, você simplesmente fazer incidir a pena de caráter pecuniário, como é a multa. Então, o que fez o tribunal? Ora, se eu posso deixar de aplicar a pena de privação de liberdade para me satisfazer unicamente com a pena de multa, como afastar, então, um instituto despenalizador ou despenalizante como a suspensão condicional do processo? Então, o tribunal, então, estende, abordando aqui razões de política criminal, o benefício para situações que, inicialmente, não autorizariam a suspensão condicional do processo. Caso você tenha curiosidade de olhar um exemplo onde isso acontece, eu convido vocês à leitura da Lei 8.137 de 1990. Há uma série de tipos penais nessa lei, dos crimes contra a ordem econômica e contra o consumidor, em que você tem o preceito sancionatório de pena de privação de liberdade. E lá uma previsão de alternatividade da privação de liberdade em relação à multa. Então, são tipos penais cujo preceito de privação de liberdade, vejam só, tem pena mínima superior a 1 ano.
mas o legislador previu a possibilidade de alternatividade com multa. Então, de fato, aqui o que o Supremo faz é um verdadeiro ajuste político-criminal na previsão desse preceito sancionatório, até porque faz todo o sentido que numa situação de alternatividade com pena de multa, a pena mínima tivesse um patamar igual ou inferior a 1 ano. Se o legislador assim não entendeu, é claro que dentro da sistematicidade dos preceitos sancionatórios, faz sentido que essa alternatividade de multa autorize o Instituto Despenalizante. Eu recordo aqui um ponto de destaque, né? Essa compreensão, essa lógica de raciocínio, ela hoje não é aplicável à transação penal, por exemplo. Até porque nos termos definidos na legislação sobre o conceito de crime de menor potencial ofensivo, o legislador fez ressalva expressa. O conceito de crime de menor potencial ofensivo hoje é determinado pela Lei 11.313 de 2006. E na sua redação, naquela parte inicial, 60, 61, 62 do Código da Lei 9.099, perdão, o legislador ele é muito claro. O crime de menor potencial ofensivo, observa o critério da pena máxima, independentemente do que seja a alternatividade de multa. Tá bom? Então, essa lógica da alternatividade de multa é uma lógica aplicável tão somente à suspensão condicional do processo. Reflitamos aqui agora sobre o que sejam as condições legais do acordo de suspensão condicional do processo. O legislador autoriza que a proposta seja formalizada, ok. Quem propõe é o titular do próprio direito de ação em juízo e ele o faz observando condições que estão estabelecidas em lei. E quais são elas? Aquelas descritas no parágrafo 1º do artigo 89 da Lei 9.099. São basicamente 4 incisos descrevendo essas condições. O primeiro deles, a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Vejam só, não é à toa que o sursi processual está na Lei 9.099. Já falei, ele não se aplica unicamente ao sumaríssimo, ele não se aplica unicamente nos casos de competência do juizado especial criminal, mas a lógica do Instituto diz tudo com a Lei 9.099. E a Lei 9.099 é muito clara quando diz que o objetivo da lei é atender ao interesse da vítima. Então, uma condição fundante da suspensão condicional do processo é que aquele acusado repare o dano experimentado pela vítima. Inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 89. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. Essa proibição de frequentar lugares, ela em tudo se assemelha ao que seja a pena alternativa de limitação de final de semana, parece. Ou seja, você tem simplesmente a determinação de que o sujeito não seja colhido frequentando lugares que eventualmente digam respeito àquela preocupação ali exercitada no acordo. Eu quero destacar a vocês que a indicação dos lugares cuja proibição de frequência seja estabelecida ao acusado, a esse beneficiário do sursi processual, ela precisa guardar pertinência, precisa guardar importância, que tenha relação com a situação em que colhido a prática criminosa, com o que seja a própria preocupação do crime em si, ou algum contexto, ou alguma peculiaridade própria, específica do que sejam essas situações. Eu posso ilustrar para vocês um exemplo de que isso tem acontecido. No estado de São Paulo, por exemplo, já houve diversos casos, inclusive com a criação dos chamados juizados do torcedor, a serem alocados e realizados dentro dos próprios estádios de futebol, em que havia toda uma preocupação de pessoas que eram colhidas em práticas criminosas quando iam se dirigir a esses estádios para assistir futebol e outras situações. Uma ofensiva maior envolvendo inclusive as chamadas torcidas organizadas, reclamou que no estado de São Paulo, estou dando um exemplo porque é um dos estados mais relevantes no que diz respeito à prática do futebol como atividade esportiva, houvesse toda uma preocupação de prevenção de novos fatos criminosos ali naquele estado específico. E como os crimes assim admitiam a suspensão condicional do processo, em vários dos acordos lá celebrados, vejam só, uma das condições ali impostas era de que o sujeito fosse proibido de frequentar estádios no período da suspensão condicional do processo. Então, o que seria, em princípio, uma coisa esdrúxula ou afastada do contexto e do caso, naquela situação específica envolvendo ações
organizadas, estruturadas, com repartição de tarefa e altíssima danosidade à prática esportiva em locais de grande circulação de pessoas, vejam só a criação de uma condição que guardava atenção e contexto àquele caso. Certo é que o aplicador do Instituto da Suspensão Condicional do Processo precisa vincular a presença dessas condições legais às circunstâncias concretas de cada caso. A justiça penal consensual, é importante fixar isso, ela é um reclamo, um esforço de que consigamos dar resposta de artesania a cada caso. Um dos maiores problemas do sistema de justiça criminal é o fato de que, por conta do grande volume de casos que lhe chegam, a justiça passa a observar quase que uma produção, vou nominar assim, fordista de suas respostas, linhas de produção de respostas muitas vezes dissociadas aos casos e cuidados que a situação concreta recomenda. Então, o que se prevê aqui como condições do sursi processual é justamente que essas condições sejam melhor trabalhadas, estabelecidas e detalhadas com o que recomenda o caso concreto. O inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 89 fala da proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Fixando aqui, portanto, vejam só, não a proibição do sujeito se mudar ou, eventualmente, se afastar da comarca, mas que ele não o faça sem a prévia comunicação ao juiz ou autorização do próprio juízo, a depender do caso. O inciso 4, enfim, fala do comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Esse inciso aqui, é importante destacar, ele pode observar atenuações, pode observar cuidados, peculiaridades no caso concreto. Aliás, Brasil afora, não raro, vemos essa condição sendo fixada, por exemplo, com uma periodicidade bimestral ou mesmo trimestral. Mais recentemente, por conta da emergência de saúde pública da pandemia da Covid-19, foram vários os juízos que, na aplicação dessa condição do sursi processual, simplesmente fixaram que esse comparecimento ao juízo se desse unicamente com o contato telemático, uma mensagem ou mesmo uma ligação telefônica, para que o sujeito, então, entrasse em contato com o juízo e justificasse as suas atividades. O certo é, que eu quero destacar, é que essas condições, conquanto com uma moldura legal, devem necessariamente observar o que seja o caso concreto, de maneira a melhor se amoldarem, se ajustarem o que seja o acordo construído de maneira necessária e suficiente à resposta àquele caso ali noticiado. Vocês vão perceber que agora que eu estou falando de suspensão condicional do processo, até a nomenclatura que eu utilizo aqui se mostra diferenciada. Quando eu falava de transação penal, eu me referia à pessoa ali submetida a esse benefício como autor do fato. Eu não usava a expressão acusado, réu ou mesmo indiciado. O legislador da Lei 9.099 foi muito claro em tentar afastar essas expressões estigmatizantes da pessoa submetida ao sistema de justiça criminal. Agora, sobre a suspensão condicional do processo, vejam que eu sempre me valho da expressão acusado ou réu, de maneira a bem aclarar que eu estou tratando de um benefício incidente para um processo criminal instaurado em curso, formalizado em juízo, até para poder aclarar bem a situação de que a suspensão condicional do processo, como o próprio nome diz, incide quando temos um processo já formalizado, ou seja, depois de admitida a ação penal. Um ponto importante aqui diz respeito à condição específica da reparação do dano ao ofendido. Vejam só, que caso interessante e um bom debate que houve na jurisprudência dos tribunais superiores. Se a condição legal da suspensão condicional do processo é a reparação do dano ao ofendido, salvo a impossibilidade de fazê-lo, até quando o sujeito está obrigado, até quando ele deve comprovar essa reparação do dano? Esse tema aqui é bastante interessante, já foi objeto de alguns debates curiosos. Vejam só. A suspensão condicional do processo ela se dá entre 2 a 4 anos. Esse prazo, ele é um prazo lançado, ofertado pelo titular da proposta. Ou seja, nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público propõe o sursi processual indicando se ele o faz pelo prazo de 2 anos
ou eventualmente 3 anos, ou 2 anos e meio, que seja. O ponto todo é que, para escapar da moldura legal mínima, o Ministério Público terá que fazê-lo fundamentadamente, indicando aqui o que seja a necessidade presente naquele caso concreto que recomende a suspensão do processo por prazo superior ao mínimo legal. Agora, indago, se o prazo de suspensão é de 2 anos, quanto que se poderia exigir desse acusado que ele tivesse reparado o dano ao ofendido? Esse foi um tema de bastante reflexão e controvérsia nos tribunais superiores, e destaco aqui, inclusive, um posicionamento que a 6ª turma do STJ chegou a sustentar, depois voltou alinhando, reajustando a sua compreensão ao entendimento da 5ª turma e também do Supremo Tribunal Federal. Explico a partir de um exemplo. Imagine vocês uma situação em que determinado processo teve o seu prazo suspenso por 2 anos. E então se passa a indagar do acusado, beneficiário desse acordo, sobre a reparação do dano. E o acusado dissesse: repararei o dano no prazo de suspensão de 2 anos. Passados 18 meses, ele novamente é indagado a comprovação da reparação do dano e ele diz: repararei o dano ao término do prazo de 2 anos, observado aqui os 24 meses de que dispõe para fazê-lo. Na iminência do escoamento do prazo, mais uma vez indagado sobre a comprovação dessa condição objetiva, ele dissesse: eu o farei dentro do prazo da suspensão. E uma vez escoado todo o prazo da suspensão, pergunto: escoado o prazo, seria o caso de imediatamente se afastar, se reconhecer a extinção da punibilidade do fato? Poderia o juízo verificar o implemento das condições do acordo depois de escoado o prazo da suspensão? Durante determinado tempo, a 6ª turma do STJ chegou a dizer que, uma vez escoado o prazo de suspensão condicional do processo, a extinção da punibilidade do fato seria medida automática, uma vez que não se poderia exigir do acusado o implemento das condições por ele acordadas depois do escoamento do prazo. Evidentemente que essa compreensão não teria como se sustentar, como de fato não se sustentou. Imaginem vocês que situação bizarra que teríamos. Um sujeito dizendo que faria o cumprimento da condição no prazo de 2 anos, que aguardasse até o último dia, escoado o prazo, e no dia seguinte ele dissesse: agora não estou mais obrigado a fazê-lo. Então, parece uma discussão meio cerebrina aqui, mas com efeitos práticos bastante relevantes, uma vez que o sujeito poderia frustrar um dos pontos fundantes da suspensão condicional do processo, unicamente argumentando que poderia fazê-lo no prazo de toda a extensão da suspensão, mas, depois do curso do prazo da suspensão, não teria mais a obrigação de fazê-lo. Até por isso, então, o STJ decide em recurso repetitivo, me refiro aqui ao RESP 1.498.034, aliás, esse julgado em repetitivo tem 2 teses importantíssimas para o nosso tema de suspensão condicional do processo, em que ele diz o seguinte: é possível a revogação do benefício após o período de prova, se verificar que não houve a reparação do dano. Ou seja, escoado o prazo de 2 anos, em vez de se ter automaticamente o reconhecimento da extinção da punibilidade do fato, nós poderíamos verificar, depois de escoado esse prazo, se de fato todas as condições foram observadas. E se não, o caso seria ou de revogação do benefício, ou, excepcionalmente, prorrogação do período de prova para que o sujeito fizesse o cumprimento dessa condição, a depender da justificativa por ele apresentada para o não implemento da condição acordada. Tudo bem? Repito o número do julgado. É o recurso especial 1.498.034, um dos mais importantes sobre o tema da suspensão condicional do processo. Para além das condições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 89, é preciso ainda entender que a lei trouxe a possibilidade de condições judiciais que se mostrem adequadas ao caso concreto. Me refiro aqui ao parágrafo 2º do mesmo artigo 89. Qual o ponto aqui de destaque? Muitas das vezes, quando ocorre a suspensão condicional do processo, o juiz pode impor como condição, por exemplo,
alguma medida de prestação de serviços à comunidade ou mesmo a imposição de uma prestação pecuniária. Isso igualmente foi objeto de controvérsia nos tribunais. Qual era o argumento? Será que um juiz, quando fixa uma condição de prestação de serviços à comunidade ou mesmo uma prestação pecuniária, ele o faz violando o princípio da legalidade, pois, afinal, são medidas equivalentes a uma pena alternativa. E a imposição dessa pena alternativa não teria previsão legal específica? Será que, na criação dessa condição judicial, poderia o juiz escapar daquele brocardo que tanto conhecemos, nulo crime, nula pena, sine privilégio? Aqui, evidentemente, a gente precisa de novo revisitar os móveis de inspiração do Instituto. Eu disse há pouco que a suspensão condicional do processo tem a sua inspiração na suspensão condicional da pena. E lá na suspensão condicional da pena, quando o juiz suspende a execução da pena e dá àquele apenado um período de prova, ele pode, desde que fundamentadamente vinculado ao caso concreto, impor condições específicas, que podem sim, em tudo se assemelhar a penas alternativas. Na suspensão condicional do processo, de igual modo, pode o juiz impor condições judiciais à suspensão condicional do processo, desde que adequadas àquele caso ali noticiado e, portanto, fundamentadamente. É importante destacar um ponto na suspensão condicional do processo. Quando vemos a prática do Instituto, percebemos que o titular do direito de ação propõe um acordo. Ele propõe um acordo com as condições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 89. Agora eu pergunto, pode a parte incluir no acordo de suspensão condicional do processo condições que digam respeito ao parágrafo 2º do artigo 89? Deixa eu ver se eu me explico melhor. Eu me referi à possibilidade que o juiz tem de impor condições, desde que adequadas ao caso concreto, referentes, por exemplo, a uma prestação pecuniária ou mesmo prestação de serviços à comunidade. Na praxe do Instituto, ou seja, se formos acompanhar as audiências em que ocorram as suspensões condicionais do processo, não raro acontece do próprio Ministério Público ou, nos casos de ação penal privada, o querelante, propor o benefício e, igualmente, colocar ali algumas condições que digam respeito ao parágrafo 2º do artigo 89. Pergunto, essas condições são da parte proponente do acordo ou são do juízo? Essa é uma questão bastante interessante. É preciso destacar que, embora haja a possibilidade da parte sugerir condição judicial, a condição ela é do juízo. Isso é importante destacar. Então, por exemplo, em situações presentes em vários estados brasileiros, em que as alternativas penais muitas vezes se encontram proximamente ao Ministério Público, não raro o Ministério Público propõe a suspensão condicional do processo e no bojo do acordo sugere ali alguma condição que diga respeito a uma prestação pecuniária, que seja a prestação de serviço à comunidade, ou seja, situações que dizem respeito ao parágrafo 2º. Ainda que a parte possa propor, sugerir, arbitrar essas condições, é importante entendê-las como condições do juízo, ou seja, uma vez fixada no acordo, o juiz sobre elas não negocia, o juiz não se apresenta numa mesa de negociação sobre a suspensão condicional do processo. A lei é muito clara nesse aspecto. O juiz impõe essas condições. Então, essa compreensão, muitas vezes na prática, ela não fique muito clara, até porque as partes estão convergindo para o acordo. Na eventual situação de dissenso, isso precisa ser muito patente, muito clarificado. O Ministério Público ou o querelante propõe as condições, tal como estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 89, e se eventualmente, dentro do conteúdo do acordo, houver ali a indicação de prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade, nessa parte, o que se tem é o titular do direito de ação sugerindo, arbitrando, mas não exatamente impondo, como acontece em relação ao juiz, que quando homologa esse acordo, tem o acordo como perfectibilizado e impõe condição desde que adequada ao caso concreto. Então, eventual discordância em relação ao que seja o conteúdo da parte, tal como apresentado pelas partes, importante que se clarifique. Aquelas condições do parágrafo 2º são do juízo e não exatamente o que seja o conteúdo da proposta pelas partes. Bom,
Talvez seja o caso agora de nós enfrentarmos um tema bastante interessante, que é aquelas situações em que um mesmo caso penal admita a incidência tanto do acordo de não persecução penal, como também da suspensão condicional do processo. Os institutos de justiça negociada, nesse ponto, eles se sucedem, mas eles não são exatamente coexistentes. O ponto aqui que precisa ser destacado é que a ANPP e suspensão condicional do processo, são dois institutos que não coexistem propriamente no mesmo caso. Se o caso é de ANPP, o ANPP é aventado antes do exercício da ação penal. E uma vez exercida a ação penal, admitida essa ação penal em juízo, é que se eventualmente cogita, eventualmente se considera a suspensão condicional do processo. Não se confundem as hipóteses de incidência, tanto de um instituto como de outro. Os institutos eles têm pressupostos, requisitos e condições próprios. Tome-se o patamar, por exemplo, sancionatório, apenas para ilustrar essa diferença. Na suspensão condicional do processo, o patamar que admite o benefício é o da pena mínima, que tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Já no patamar do ANPP, claro, o critério também é o da pena mínima, mas vejam só que aqui nós estamos falando de penas que sejam igual ou inferiores a 4 anos. Então, não raro, pode acontecer, são diversos os crimes que abstratamente assim admitem, que o caso permita tanto a ANPP como a suspensão condicional do processo. Seus requisitos são específicos, tanto para um quanto para outro. Agora, vejam como é que isso vai se dar na prática. Se o crime é de ação penal pública, o Ministério Público propõe um acordo de não persecução penal, buscando justamente evitar o ajuizamento da ação penal. Se por qualquer razão frustrado ou se eventualmente recusado o acordo e a situação admitir a suspensão condicional do processo, vejam só, o Ministério Público propõe a ação penal e propõe a suspensão condicional do processo. E aí a defesa técnica do acusado, diante da ação penal já admitida, pode então cogitar, refletir sobre o que seja a conveniência de admitir ou não a suspensão condicional do processo. O ANPP, dentre outros pontos, por exemplo, exige confissão circunstanciada do investigado. Já a suspensão condicional do processo, não. Então, são pontos aqui a serem aquilatados. De uma maneira geral, caso nós cotejássemos um instituto com o outro, perceberíamos que as condições do ANPP, em regra, são mais rigorosas do que as condições da própria suspensão condicional do processo. Aliás, não é uma condição, é um pressuposto, mas a gente vai ver que o ANPP exige confissão circunstanciada, já a suspensão condicional do processo não. Mas, apesar de ser um instituto com conteúdo, em geral, mais rigoroso que o do sursi processual, vejam vocês que o benefício também alcançado, ele é muito mais amplo que o da suspensão condicional do processo. Afinal de contas, o ANPP evita ajuizamento da ação penal, então sequer há processo em curso contra o acusado. Já na suspensão condicional do processo, você tem um processo que se encontra já instaurado, a ação penal já admitida em juízo. E, claro, o prazo da suspensão condicional do processo se alonga no tempo. O prazo do ANPP é o prazo do cumprimento de suas condições. Nós não teremos situações, na prática, em que o ANPP se estenda, por exemplo, até 4 anos. Já a suspensão condicional do processo admite essa figura de estender o prazo de período de prova por até 4 anos. Então, são pontos a serem aquilatados, sopesados no caso concreto, e na possibilidade de incidência dos dois institutos, a palavra última de decisão é mesmo da defesa técnica desse investigado, no caso do ANPP, ou acusado, no caso da suspensão condicional do processo. Um ponto interessante, Se a recusa do Ministério Público em propor a suspensão condicional do processo, essa recusa se soluciona pelo já mencionado artigo 28 do CPP. Aliás, a respeito disso, temos a súmula, o enunciado de súmula 696 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a recusa injustificada do membro do Ministério Público em propor a suspensão condicional do processo autoriza que o juiz, por interpretação extensiva, se valha do artigo 28 para provocar a instância revisional do Ministério Público. Vale lembrar mais uma vez que a jurisprudência admite a suspensão condicional do processo nos crimes de ação penal privada.
No entanto, se o querelante não propõe um instituto, não há instrumento de controle a essa possibilidade. Vale lembrar aqui que foi objeto de muito dissenso na doutrina, logo em 1995, quando da edição da lei, a possibilidade de o juiz propor a suspensão condicional do processo. Evidentemente, como há uma natureza negocial, é um negócio jurídico processual, a suspensão condicional do processo, nós não temos aqui a possibilidade do juiz, quebrando a sua imparcialidade, participar da celebração desse acordo. Aqueles que entendiam pelo cabimento do sursi processual aplicado diretamente pelo juiz, o faziam justamente centrados na norma de inspiração do Instituto, que era a suspensão condicional da pena. Mas eu queria que vocês atentassem aqui para o fato que o desenho, a modelagem normativa da suspensão condicional do processo, deu a esse instituto a natureza fundante aqui de negócio jurídico processual. E como negócio jurídico processual, não poderíamos admitir que dentro da nossa conformação de acusatório, colocássemos o juiz à mesa para propor, negociar condições, negociar o que seja a incidência desse instituto. Tudo bem? Um outro ponto interessante também diz respeito ao momento da proposta. Veja só que interessante, a lei diz que o Ministério Público propõe a suspensão condicional do processo no mesmo momento em que oferta a ação penal. No entanto, essa proposta ela é considerada depois de admitida a ação penal. Então, o Ministério Público, ao propor a ação penal, já deduz a sua oferta de suspensão condicional do processo. Tecnicamente falando, do ponto de vista formal, usualmente isso é feito por meio da peça acusatória em peça própria e na cota que acompanha a ação penal, o Ministério Público já propõe ali a suspensão condicional do processo. Na atuação judicante, o juiz, diante da peça acusatória, ou a recebe ou a rejeita, na forma do artigo 395. Admitindo-a, ele determina a citação do acusado para ofertar resposta escrita à acusação. E quando dá resposta escrita à acusação, a parte já é indagada do seu interesse em aceitar o benefício. E, para tanto, ali, a partir disso, é que se designa a data para a audiência de suspensão condicional do processo. A apreciação, portanto, do Instituto se dá depois de admitida a ação penal, ainda que o Ministério Público formule a proposta quando do oferecimento da ação penal em juízo. Bom, do cabimento da proposta já tratamos, né? A incidência tem lugar nas hipóteses em que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Ainda a questão da alternatividade da pena de multa já foi igualmente por nós abordada. A eventual afastamento dos requisitos subjetivos, sabemos nós, exige manifestação fundamentada do Ministério Público, sob pena de se configurar aqui a recusa arbitrária a que se refere o enunciado 696 do Supremo Tribunal Federal de sua súmula, ou seja, a ponto de autorizar a provocação do órgão revisional do Ministério Público. Já em relação à aceitação da proposta, atenção, tanto melhor que essa aceitação da proposta se dê numa audiência judicial. O sursi processual, ele não é incompatível com o manejo de recurso ou ação autônoma de impugnação que ataque, por exemplo, a falta de justa causa para a instauração do processo em juízo. Aliás, a respeito desse tema, eu havia até mesmo criticado a possibilidade que a jurisprudência admite, especialmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que a parte celebre o acordo de transação penal e mantenha questionamento ou impugnação por meio de ação autônoma do que seja a justa causa na situação de transação penal. No sursi processual, parece que essa possibilidade encontra melhor esteio, mais amparo. Por quê? Porque o sursi processual parte da premissa de um processo criminal já instaurado. Então, de fato, faz sentido que o sujeito eventualmente questione as balizas que permitiram a instauração do processo crime. Então, na eventualidade de termos ali uma ação autônoma de impugnação que questione a justa causa do processo crime, vejo sentido em se admitir essa impugnação, ainda que a parte tenha sido beneficiada de um acordo formalizado de suspensão condicional do processo. A crítica aqui, que eu até elaborei na aula anterior, a aula referente à transação penal, se você não tiver assistido, eu convido você a assisti-la. Veja, faz sentido a crítica aqui, porque em rigor nós estamos falando de um instituto negocial que busca evitar a ação penal. Então, o que se tem ali é um comportamento dúbio mesmo
das partes que ali se encontram presentes. Seria o mesmo que admitir a esdrúxula situação do Ministério Público prosseguir investigando um caso que ele já celebrou acordo de transação penal ou mesmo de ANPP. Não faz sentido, são comportamentos processuais contraditórios. Aqui, no caso da suspensão condicional do processo, não. Faz sentido. Afinal de contas, já temos um processo criminal instaurado. Bom, como fica, então, as situações de revogação da suspensão condicional do processo? O legislador ele é muito claro quando ele prevê hipóteses que são de revogação obrigatória e hipóteses que são de revogação facultativa. As hipóteses de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo se referem àqueles casos de instauração de novo processo-crime contra o beneficiário da suspensão condicional do processo por prática de crime. Então, vejam só que situação curiosa. O sujeito foi beneficiado pela suspensão condicional do processo e, no curso do período de 2 anos, que conta ali com a suspensão do processo e também do prazo prescricional, o acusado tem contra si outro processo criminal instaurado. A instauração de novo processo-crime se dá a partir do momento em que é admitida a ação penal. Tudo bem? Então, fixemos aqui o que seja a exigência da formalidade da hipótese de eventual revogação do acordo. Não é propriamente o que seja a própria prática do crime, mas a instauração de novo processo-crime no curso do período de prova. Se o processo-crime instaurado se refere a crime, no seu sentido estrito, né, ou seja, conduta criminosa apenada com privação de liberdade, especificamente nos termos da Lei de Introdução ao Código Penal, nós realmente temos uma hipótese de revogação obrigatória do benefício, ainda que descoberta a instauração desse processo-crime depois de escoado o prazo da suspensão. Como eu disse, o escoamento do prazo por si só não impede que nós confiramos, verifiquemos o implemento das condições legais durante o curso da suspensão. Se a instauração de novo processo-crime se deu no curso da suspensão, temos aí hipótese obrigatória de revogação do Instituto. Outra hipótese de revogação obrigatória é quando o acusado não repara o dano ao ofendido. Não me refiro aqui à situação da impossibilidade de fazê-lo. Aqui, claro, o acusado tem que indicar a sua impossibilidade de fazê-lo a ponto de ver afastado ali o que seja a condição legalmente estabelecida para a suspensão condicional do processo. Aqui vale um destaque, tá? Não se trata aqui, por exemplo, de uma odiosa inversão de ônus de prova. Não é isso. O que se trata aqui é do afastamento, se o caso, de uma hipótese legalmente estabelecida para cumprimento do acordo. Então, não parece correto aqui se dizer que a hipótese legal implica inversão de ônus de prova. O que, na verdade, se está presente aqui é da necessidade de que o próprio beneficiado do Instituto, se não dispõe da possibilidade de reparar o dano, faça a prova dessa impossibilidade, porque, na ausência dessa prova, incide o dever legal, ou seja, o que a gente tem aqui é uma regra de incidência cuja excepcionalidade permite que o juiz a afaste no caso concreto, mas só permite ao juiz assim afastar diante da demonstração da impossibilidade de fazê-lo. A lei ainda prevê situações de revogação facultativa do Instituto. Quando é que isso ocorre? Nas situações em que o surcitário, o benefício do sursi processual, tenha contra si outro processo instaurado, mas não mais por crime, mas, por exemplo, por contravenção penal. Tá? Então, se o sujeito tem contra si instaurado um processo criminal, mas a referência, o conteúdo desse processo é uma imputação de contravenção penal, atentem aí que numa situação como essa a revogação é facultativa. A outra situação de descumprimento facultativo diz respeito ao descumprimento das condições impostas pelo juízo. Então, se eventualmente o juiz fixa ali uma prestação de serviço à comunidade ou mesmo uma prestação pecuniária, caso o acusado descumpra essas condições, isso, tal qual foi objeto da imposição da condição pelo juízo, deverá ser aquilatado, valorado pelo juízo como razão ou não para que se tenha por revogado o instituto da suspensão condicional do processo. Então, o juiz, diante das situações de descumprimento, seja aquelas obrigatórias, reparação do dano, ou instauração de novo processo por crime,
seja as facultativas, descumprimento das condições judiciais, descumprimento das demais condições descritas no parágrafo 1º do artigo 89, ou a instauração de outro processo por contravenção penal, o juiz, então, fundamentadamente deve decidir se revoga ou não o benefício. Dois últimos pontos de observância aqui. Expirado o prazo da suspensão condicional do processo, o juiz, então, extingue a punibilidade do fato, né? Lembrando aqui que não é apenas a expiração do prazo, ele precisa verificar se o sujeito, de fato, cumpriu as demais condições presentes para o Instituto. E, além disso, vejam só, o legislador previu aqui uma figura de suspensão do curso do prazo prescricional do fato criminoso. Tenhamos isso de maneira muito clara. O legislador, em 1995, ele cria uma situação de maneira que o acordo não implique aqui o fato de um acusado, eventualmente imbuído de má-fé, se valha desse acordo para buscar uma situação que a lei, digamos assim, não traga. É por isso que o legislador sabiamente diz que, olha, incidente o benefício da suspensão condicional do processo, igualmente será suspenso o curso do prazo prescricional. Essa suspensão se dá a partir de decisão judicial e, na eventualidade de revogação do acordo, é a partir da revogação desse acordo que igualmente retorna o curso do prazo prescricional desse fato. Mas lembrando aqui, são situações previstas na própria legislação e, por serem situações mais gravosas ao acusado, a gente tem aqui claramente uma lex gravior, né? Ou seja, uma norma penal que traz situação mais gravosa em relação ao tratamento penal daquele crime. Tudo bem? Agora é hora da gente responder ao nosso quiz versando sobre a suspensão condicional do processo. Vamos lá? Sobre a Lei 9.099, assinale a alternativa correta. A recusa do membro do Ministério Público imotivada em ofertar a proposta de suspensão condicional do processo poderá ser suprida pelo juízo, que indicará outro membro do MP para atuar no feito. Letra B. O juiz não pode impor como condição judicial a prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública por ocasião da suspensão condicional do processo, por força do princípio da legalidade estrita que se impõe às penas. C. A recusa imotivada do membro do Ministério Público em propor a suspensão condicional do processo autoriza o juiz remeter os autos ao Procurador-Geral para eventual revisão do ato. Letra D. A suspensão condicional do processo não poderá ser implementada nos casos de competência originária dos tribunais. Resposta fácil, hein? Letra C. Claro, né? A pergunta aqui do enunciado da letra C nada mais é do que o enunciado sumular 696 do Supremo Tribunal Federal. Sempre que houver recusa imotivada do Ministério Público em propor o benefício da suspensão condicional do processo, o caso autoriza que o juiz se valha extensivamente da previsão do artigo 28. Me permitam comentar aqui com vocês os enunciados que estão errados. A letra D se refere ao sursi processual nos crimes de competência originária dos tribunais. É possível? Claro que é possível. Transação penal, ANPP, suspensão condicional do processo, são todos institutos que admitem incidência, independentemente do procedimento a ser observado. No caso, os crimes de competência originária dos tribunais têm o seu procedimento especial descrito na Lei 8.038 de 1990, mas os institutos despenalizantes, se cabíveis, deverão ser observados. A letra B fala que o juiz não poderia impor como condição judicial situação ou condição assemelhada a uma pena alternativa. Pode, inclusive foi o objeto do recurso especial decidido no rito de repetitivo pelo STJ, com essas duas teses fundantes na compreensão do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. E, por fim, na letra A, como eu mencionei, essa pergunta aqui da possibilidade do juiz aplicar a suspensão condicional do processo foi objeto de muito dissenso na doutrina, mas, ao fim e ao cabo, a compreensão da jurisprudência foi mesmo prestigiando o caráter de negócio jurídico processual do Instituto e, portanto, não poderia ser imposta pelo juiz sobre quebra do seu próprio desenho da função judicante. Vamos a mais uma questão. Sobre a suspensão condicional do processo, assinale a alternativa correta. Na letra A, se o preceito sancionatório na pena
trouxer alternatividade entre a pena privativa de liberdade e multa, admite-se o acordo independentemente da pena mínima prevista. Letra B. O período de prova poderá ser cumprido parcialmente em prisão. Letra C. Se escoado o prazo da suspensão, não se poderá exigir do acusado que repare o dano do ofendido. Letra D. A condição judicial não pode abranger prestação de serviço ou prestação pecuniária em razão do princípio da legalidade. Qual resposta você assinalaria? Resposta letra A, né? Exatamente a compreensão estabelecida na jurisprudência dos tribunais superiores, com destaque aqui ao Supremo Tribunal Federal, quando assinala que se a pena do crime traz alternatividade com pena de multa, ou seja, locução ou multa, seja lá qual for o preceito da pena privativa de liberdade, é possível a incidência da suspensão condicional do processo. Me permitam comentar os outros dois enunciados. O período de prova pode ser cumprido parcialmente em prisão? Claro que não, né? Aqui há uma incompatibilidade lógica nesse enunciado. Se o sursi processual não pode ser utilizado na situação que o sujeito sofreu condenação anterior ou tenha contra si processo em curso, como é que se admitiria que ele estivesse em cumprimento de pena? Não é possível. E, por fim, o escoamento do prazo de suspensão não permite, por si só, que se afaste aqui o dever de demonstrar o implemento das demais condições. Novamente, aquele RESP que eu havia mencionado, decidido em rito de repetitivo pelo STJ, com as duas principais teses versando sobre a suspensão condicional do processo. Esses os temas mais relevantes da suspensão condicional do processo. Na sequência, vamos falar do acordo de não persecução penal. E entendendo globalmente esses institutos de justiça penal consensual, parece que a gente pode compreender com um pouco mais de segurança como se dão esses movimentos que estão não só ampliando a justiça consensual, mas efetivamente reclamando adaptações institucionais, normativas do sistema de justiça criminal brasileiro para alinhá-lo aí com tendências, influências e mudanças que têm sido observadas no mundo inteiro. Até a próxima. Espero você lá. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.